Livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 27 ao verso 31. Isaías 40, 27 a 31. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós te agradecemos por essa palavra bendita e tão consoladora que o Senhor nos dá. Queremos, ó Deus, que ela seja aplicada em nossos corações pelo Teu Espírito Santo e que assim possamos ser fortalecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estamos encerrando a nossa série de reflexões esse mês de junho, vencendo os inimigos da alma. Falamos de ansiedade, falamos de amargura, falamos da língua, e a gente conversa hoje um pouquinho sobre desânimo. Nós precisamos vencer o desânimo na nossa vida. Se eu perguntar aqui quem acordou desanimado hoje, talvez algum corajoso levante a mão. Mas se eu perguntar quem teve algum momento de desânimo no ano, acho que todo mundo levanta. Desânimo é quase que natural, porque pelo cansaço acumulado a gente dá uma caída. Só que tem dias que parece que está pior, né não? Tem dias que você se arrasta pelo dia. Você acorda desanimado, toma café desanimado, vai trabalhar desanimado, almoça desanimado, continua trabalhando desanimado, volta para casa desanimado, desanima de tomar banho, desanima até de dormir. E dorme e não resolve. Continua desanimado. E continua desmotivado. E parece que você está sendo empurrado pela vida. Parece que alguém precisa amarrar uma corda em você e te puxar para você fazer tudo que tem que fazer. Você faz. Mas, vai. A gente pode diagnosticar aí diversas causas de desânimo na nossa vida. Muitos fatores podem nos deixar desanimados, o acúmulo deles especialmente pode nos deixar desanimados demais. Você pode ficar desanimado por conta de uma enfermidade. Eu lembro que minha mãe viveu isso muito. Para quem não sabe, minha mãe lutou contra o câncer durante 5 anos. E no início, ela estava muito animada para a luta. E ela ia para sessões de quimioterapia, mesmo sabendo dos efeitos colaterais, ia feliz, porque estava no tratamento, estava fazendo tratamento, estava animada, querendo cura. Só que aquilo foi se arrastando. E aquilo foi se prolongando demais. E eu lembro que nos últimos 6 meses de vida dela, ela já não estava tão animada mais. Pelo contrário. O desânimo havia se apossado da vida dela por completo. Porque realmente, às vezes cansa. Às vezes a gente não aguenta mais caminhar um passo além, caminhar mais uma milha. As pessoas podem ficar desanimadas por frustrações. Desanimam, talvez por frustrações banais. Talvez por frustrações que têm uma razão muito séria. Pessoas que desanimam com a igreja local. Quantos nós não encontramos assim? Porque foram feridos na igreja local e desanimaram com toda a estrutura. Embora existam outros que não foram feridos, mas inventam feridas e saem pisando duro e desanimam também. Pessoas que desanimam por motivos banais, como a perda de um jogo de futebol. Pensa, Vilmar, quando o Vasco perde, final da Taça Guanabara, contra o Flamengo, 6-1 pro Flamengo, aí os caras que torcem pro Galo já até lembram do placar e assusta. Ai meu Deus, 6-1 não. Aí desanima. Ou às vezes, e para mim esse é o pior de todos, seu candidato político perdeu. O sujeito parece que mataram a família dele inteira quando ele perde a eleição.
Chega na segunda-feira, o cara tá com uma cara de velório. O que aconteceu, filho? Tem alguém doente? Seu pai morreu? Não. O vereador que eu votei não foi eleito. E daí? Só? Então existe desânimo por razões banais, existe desânimo por razões sérias, mas o ponto é, todo desânimo vai nos prejudicar se a gente permitir que ele cresça, que ele se avolume e que ele se torne um peso sobre as nossas vidas. Lembre-se do que eu já mencionei nessa série. Inimigos da alma podem ser pecados, que são claramente nominados como pecados na Escritura, mas inimigos da alma podem ser pesos. Não é necessariamente um pecado, mas te atrapalha na caminhada de fé. Não há na Escritura nada que me indique que o desânimo é um pecado, mas é um peso. E se eu permito que ele vá crescendo, ele começa a me impedir de caminhar de maneira saudável na fé. Ele começa a me atrapalhar nos meus relacionamentos. Começa a me atrapalhar na minha vida devocional. Pensa bem, você acorda desanimado, você já quer ficar enrolando na cama. Aí você já não faz sua devocional de manhã. Você acorda em cima da hora para ir trabalhar. Ou até atrasado. Aí desanima de orar, porque parece que é a primeira coisa que o desânimo ataca na nossa vida. Se você está desanimado, quase que a última coisa que você faz é orar. Você não encontra aquele vigor para orar. Não encontra aquele vigor para dedicar tempo às Escrituras. Não encontra vigor para congregar com os irmãos. Estou desanimado de ir na igreja hoje. Pior que tem gente que faz isso 52 domingos por ano. Nossa, que desânimo. E sempre. O desânimo afeta sim a nossa vida espiritual, portanto ele precisa ser combatido. Portanto ele precisa ser vencido. E esse texto de Isaías nos aponta um caminho dado pelo Senhor para que nós possamos vencer o desânimo. Porque Isaías está falando a um povo desanimado. Isaías está falando aqui, e a gente precisa pensar no contexto mais próximo, de Isaías 40 a Isaías 48. O profeta fala a palavra do Senhor ao povo de Deus, ao povo de Israel, de Judá, que está no exílio babilônico, sofrendo todos os dias as dores do exílio. Todos os dias o povo de Deus via seus sonhos ficando cada vez mais distantes. Todos os dias o povo de Deus era mais oprimido. Todos os dias o povo de Deus se frustrava ainda mais. E por conta de todos esses fatores de sofrimento, o povo desanimava. E então Deus levanta Isaías para, em todos esses 9 capítulos, dar uma palavra de encorajamento, dar uma palavra de força, uma palavra de renovo, uma palavra de ânimo ao povo de Deus. E o capítulo 40 é uma introdução aos demais capítulos. Isaías 40 começa com uma profecia sobre o Senhor que vem de Sião, Jesus. Há aqui uma profecia no início do texto, do verso 1 ao verso 11, em que Isaías relembra ao povo de Judá, ao povo de Israel, que o limite deles, a história deles não termina na opressão, mas há esperança para aquele que espera o rei que vem de Sião. Imagine o seguinte, aquele povo estava desanimado até de servir a Deus. Por quê? Você está na sua terra, imagine que você faz parte do povo de Judá. Você está na sua terra, e ainda que com falhas, está tentando fazer a vontade de Deus. Tem pecado, tem erro, mas ainda tem culto, ainda está tentando fazer uma coisa certa aqui e outra ali. E você crê que Deus protege a sua terra. E você crê que Deus abençoa a sua terra. Você crê que Deus abençoa o povo dele. De repente, vem a Babilônia, que não serve ao Deus de Israel, que serve a deuses estranhos. E a Babilônia simplesmente detona a terra do povo de Deus. E eles vêm, capturam o povo de Deus, matam pessoas, humilham o povo de Deus. O que você vai pensar? Meu Deus é fraco. Porque eu estou fazendo a vontade dele, ele nem para proteger a gente. Daquele Deus falso lá, da Babilônia. Aqueles muitos falsos deuses dos caldeus. E nós estamos aqui sofrendo. E nós estamos aqui sendo oprimidos. Aqui então, o Senhor vai dar uma palavra profética ao povo, dizendo o seguinte: entendam
que o rei da Babilônia não é o rei dos reis. Entendam que os deuses da Babilônia são falsos. Esperem por aquele que vem. Aguardem com confiança, aguardem com esperança, aguardem com alegria aquele que eu vou enviar a vocês para livrar vocês das dores, para livrar vocês das dificuldades, para livrar vocês da opressão e para livrar vocês do exílio. O povo ia vivenciar a libertação do exílio babilônico, mas que ia apontar para uma libertação muito maior quando Cristo viesse nos libertando do jugo do pecado, nos libertando do cativeiro do pecado. E aí então a palavra se introduz dessa maneira, e Deus logo depois vai mostrar que Ele é o grande rei. Vai mostrar que Ele é o Senhor. Há aqui, a partir do verso 12, uma declaração da majestade de Deus. De que não há outro Deus como o Senhor. De que não há quem seja forte, quem seja poderoso, quem reine acima das nações como o Senhor. E o Senhor conclui essa introdução com uma palavra de renovo. Com uma palavra para animar o seu povo. Com uma palavra para fortalecer a alma do seu povo. Estava abatida, estava cansada, estava desanimada. E aqui é que a gente vai poder observar como nós podemos vencer o desânimo. A partir dessa palavra que o Senhor dá ao seu povo. Como nós podemos triunfar sobre esse inimigo da alma que tenta nos afastar de Deus, que tenta diminuir nosso vigor espiritual. Primeiro, a orientação dada pelo Senhor. Relembre que em todo o tempo Deus é bom. Relembre que em todo o tempo Deus é bom. A palavra começa com o povo duvidando do amor e do cuidado de Deus. E pense um pouquinho sobre os seus dias de desânimo, se você já não deu uma duvidada de que Deus te ama. Sejamos honestos. Às vezes a gente está vivendo um dia tão difícil, tão pesado, tão complicado, que mesmo que a gente não verbalize, a gente pensa, será que Deus realmente está ligando para o que eu estou vivendo? Será que Deus realmente está se importando comigo? Será que eu valho alguma coisa para Deus? Será que eu sou salvo? Porque como que eu posso estar passando por tudo isso? Eu já não aguento mais. O povo de Deus estava vivenciando exatamente esse aspecto. Eles olhavam para todo o problema, olhavam para a dimensão das dificuldades, olhavam para as lutas que tinham e chegaram a questionar. O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Deus não liga para mim. Deus não se interessa pela minha dor. Deus não se importa com o meu problema. Irmão, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus. E uma das armadilhas que o diabo tem para nos fazer afastar de Deus é justamente nos tentar a duvidar do cuidado e do amor de Deus por nós. É uma das formas que ele mais se utiliza para que nós nos distanciemos da bondade e da graça dele. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden e se repete até hoje. Quando a serpente tenta Adão, tenta Eva, especialmente Eva no início, ela vai propor para que Eva duvide do amor de Deus por eles. Deus falou para vocês não comerem nada que está aqui no jardim? Não. Ele falou para a gente não comer e nem tocar, e aí Eva já deu uma escorregada, nem tocar do fruto da árvore que está no meio do jardim. Porque no dia que a gente fizer isso, a gente morre. Morrer nada. Bobagem. Deus está com medo. Vocês acham que Deus ama vocês? Se Deus amasse vocês, Ele não colocava limites. Se Deus amasse vocês, Ele ia permitir que vocês fizessem qualquer coisa que desse na cabeça. E, irmãos, esse é o Deus que tem sido pregado muito hoje. É um Deus que não impõe limites. Ah, Deus é amor, Deus é paz e amor, Deus é quase um hippie. E aí esse Deus que tem sido pregado tanto e com tanta distorção e com tanto erro, é um Deus que simplesmente ignora a nossa vida. Não, pode fazer o que você quiser, Deus não está nem aí, mas Ele te ama. Ou uma coisa ou outra. Ou Ele não está nem aí, ou Ele me ama. Não tem como Ele me amar e simplesmente me ignorar.
Não tem como ele me amar e me deixar fazer tudo o que eu quiser. Ele vai colocar limites por amor. A palavra diz que ele repreende e disciplina a todos quantos ama. Eu preciso relembrar o amor, a bondade, o cuidado de Deus, mesmo nos meus dias maus. Mesmo quando eu estou vivendo dificuldades, mesmo quando eu estou passando aperto, mesmo quando eu estou desanimado, mesmo quando a dor só cresce na minha vida, eu preciso lembrar o cuidado de Deus comigo, eu preciso lembrar que Deus me chama de filho e que Ele continua sendo um bom pai. O autor disse assim, o Senhor conhece o ato. Eu vou editar essa parte depois. Até esqueci o que eu ia falar. Tá. Olha só. Ó, um autor disse o seguinte. O Senhor conhece a sua vida muito melhor do que você mesmo. Ele sabe da sua dor, sabe dos seus medos, sabe das suas dúvidas, dificuldades, problemas, queixas e lamentos. Ele conhece a teoria, mas também conhece por experiência. Porque na pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus sofreu todas as dores do pecado, todas as dificuldades e os espinhos da vida. Mas nunca o Senhor Jesus disse que Deus era infiel e não se importava com a sua dor. Entenda. Deus sabe o que você passa. Deus não virou as costas para você. Deus não virou as costas para a sua dor, para o seu problema. Ele continua sendo bom. Portanto, não há razão lógica para que haja desânimo na sua vida. Não há por que permitir que o desânimo cresça e se torne esse fardo impossível de ser carregado. Você pode decidir andar mais perto de Deus e lembrar como Ele é bom. E, em segundo lugar, você pode lembrar da totalidade do caráter de Deus. Não apenas da bondade, mas do todo. Não apenas do Deus que cuida, que ama, que se importa, mas se lembrar de tudo que Ele relembra aqui nos versos 28 e 29. Vocês não sabem, não ouviram que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Uma vez eu li que as verdades mais óbvias são as que a gente precisa relembrar com mais frequência. Que a gente esquece mais fácil. E aí eu lembro também do que o profeta Jeremias disse em Lamentações 3. No meio daquele caos, no meio de toda aquela luta, de todo aquele problema, num contexto em que pais estavam sacrificando filhos, queimando-os vivos, o profeta Jeremias disse, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. A gente orou agradecendo a Deus pelo primeiro semestre. E eu quero que você pense em como que Deus tem sido bom com você. Não apenas nesse primeiro semestre, mas ao longo da sua vida. Pare um pouco. Avalie a sua vida. Olhe para a sua vida. Eu tenho certeza que você já viveu muitas lutas. Eu tenho certeza que você já passou aquele aperto. Mas eu tenho certeza que Deus cuidou de cada momento. Em todo o tempo o Senhor agiu. Em nenhum momento Deus se descuidou. Em nenhum momento Deus se esqueceu. Em nenhum momento Deus te deixou de lado. Falou, não, deixa esse menino se virar para lá um pouquinho. Tem outro para cuidar. Deus consegue cuidar de todos os filhos e cuidar bem. Avalie a sua vida da perspectiva de Deus. Relembre que aquilo que Deus fez no passado, Ele é poderoso sim para fazer no presente. Relembre que os poderosos feitos de Deus que foram vivenciados no passado, podem sim ser vivenciados hoje. Podem sim ser experimentados hoje. A graça que foi derramada no passado pode ser renovada e derramada de novo hoje. Deus pode agir do mesmo jeito que Ele agiu há 30, 40, 200, 2000 anos atrás. Às vezes vai demorar. Às vezes não vai ser no tempo que a gente quer. Às vezes não vai ser do jeito que a gente quer, mas o que importa é que Ele age. O que importa é que Ele cuida. A grande questão é, onde está o nosso foco? Onde estão os nossos olhos?
Nós estamos fixando os olhos no problema, na dificuldade, na dor, ou nós estamos olhando para o Senhor acima de tudo? Nós estamos mantendo a nossa esperança nas coisas desse mundo que se acabam, se esvaem tão fácil, ou nós estamos tendo esperança renovada e reafirmada no Senhor? Lembre-se do profeta Miqueias. Miqueias viveu num contexto de crise, de luta e de dor. E em Miqueias capítulo 7 ele descreve um resumo da situação nacional. Do verso 1 ao verso 6, Miqueias vai dizer que não dava para confiar em ninguém. Não dava para confiar nem nos pais, nem nos filhos. Porque tinha pai matando filho, tinha filha matando mãe. Os juízes aceitavam suborno. E a melhor pessoa, diz Miqueias, era como um espinheiro. Imagina, chega perto e já é ferido. Só que Miqueias, depois de descrever toda essa situação caótica, depois de descrever todo esse momento de luta, toda essa dificuldade nacional, ele chega no verso 7 e diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu não vou me deter na dor. Eu não vou me deter no desânimo. Eu não vou me deter no problema. Os meus olhos não vão estar em pai matando filho ou em filha matando mãe. Os meus olhos estarão no Senhor. Porque nele eu posso confiar. Porque nele eu posso esperar. Então olhe para o caráter de Deus. Olhe para a grandeza de Deus. Olhe para como Deus age poderosamente na sua vida. Mantenha o foco no Senhor. Lembre-se sempre do que Ele faz. A gente tem que tomar cuidado, porque o desânimo costuma gerar duas filhas. Uma filha se chama amnésia, e a gente se esquece de Deus. Outra filha se chama ingratidão, e a gente só vê o problema, e não agradece pela maneira como Deus já agiu. Cuide disso. Relembre o que Deus fez. Agradeça pelo que Deus fez. Gostei muito do que a Karina orou na oração dela. Agradecendo pelas lutas, pelas dificuldades. E a gente precisa agradecer também, porque Deus nos molda através da dor. Deus nos molda através do problema. Gente, nenhuma espada é forjada em fogo frio. Nenhum crente bom é formado se não passar pelo fogo da provação. Nenhum de nós é aperfeiçoado na fé se não passar por lutas, por adversidades. Mas a gente passa. A palavra de Tiago é muito forte aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Você não permanece nela. Você não fica estagnado na luta. Você passa. Porque Deus tem esse propósito para a sua provação. Que você passe por ela, a fim de ser aperfeiçoado. A fim de desenvolver caráter, a fim de desenvolver perseverança. Vença o desânimo, olhando para o caráter do Senhor. E vença o desânimo, esperando, única e tão somente, pelo Senhor. No verso 30 e 31, o texto diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar no Senhor é renovar as forças. Esperar no Senhor é ser fortalecido pelo Espírito do Senhor para continuar a caminhada. Esperar no Senhor é continuar prosseguindo mesmo quando tudo diz que não. Esperar no Senhor é continuar a trajetória da vida, é continuar a luta da vida, é continuar a jornada dessa vida, crendo no Senhor. Esperando pelo agir dele sempre, esperando que ele nos fortalece para vencer as adversidades dessa vida. Esperar pelo Senhor é olhar as coisas da perspectiva de Deus. O profeta disse que quem espera no Senhor voa como águia. Eu consigo ver as coisas não de baixo para cima, não daqui para frente, mas de cima para baixo. Eu consigo ver o todo, assim como Deus vê. Se você olhar as dificuldades e as lutas apenas de uma perspectiva humana e carnal, você vai ficar desanimado. E nada há que tire esse desânimo de você. Para que você supere o desânimo, você precisa olhar as coisas como Deus vê. Olha para o final da história. Vai lá para o livro de Apocalipse. Ele vence.
Ele vence. E a vitória de Cristo é a minha vitória e é a sua vitória. Então eu olho as coisas da perspectiva do eterno, entendo que ele vence, confio na vitória dele que já está definida, que já está decretada, e continuo a viver. E continuo a caminhar. Esperar no Senhor é criar resistência e fortalecer a alma. Diz o texto que as pessoas correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu não desisto no primeiro obstáculo. Quando eu espero no Senhor, eu não desisto na primeira luta. Não é um soco que vai me deixar caído. Não é um problema que vai me deixar prostrado. Veio um, eu caio e levanto. Veio outro, eu caio e levanto. E assim eu continuo progredindo. Não na minha força, mas na força do Senhor. No poder do Senhor. Quero concluir lembrando a história de algo que eu vi ano passado que eu achei muito interessante. De uns 3 anos para cá, eu comecei a acompanhar futebol americano. Passei a gostar daquele negócio. E diferente do que muita gente pensa, não é só homem batendo um no outro num campo verde. Embora pareça. Mas é interessante, é estratégico, tem muita coisa além do que simplesmente um homem empurrando o outro. E no futebol americano, como em outros esportes americanos, existe um negócio chamado draft. Basicamente é o seguinte: as universidades dos Estados Unidos investem muito nos esportes. E praticamente toda universidade, médio porte, de grande porte, tem times universitários dos principais esportes. Tem time de futebol americano, tem time de basquete, tem time de hóquei. Esses que se destacam no futebol americano universitário vão para o draft. O que é o draft? Os times daquilo que seria a primeira divisão do futebol americano têm direito de escolher jogadores desses times universitários para fazer parte do seu time. Ok? Deu para entender? No draft do ano passado aconteceu um negócio sensacional. Um time de Seattle, chamado Seattle Seahawks, draftou um jogador chamado Shaquem Griffin. Normal. Um linebacker, jogador de defesa, sem erro. Não fosse por um detalhe. Shaquem Griffin não tem a mão esquerda. E futebol americano se joga principalmente com as mãos. Aí eu fui ler a história desse cara. Ele teve que amputar a mão quando era criança. Ele era bem novo. Imagina se esse cara permitisse que o desânimo tomasse conta da vida dele. Imagina uma criança de 7, 8 anos, cheia de vida, cheia de vigor, tendo que amputar uma das mãos. Querendo brincar. Querendo jogar algum esporte com seus amigos. Jogar um beisebol, um futebol americano, um basquete, que são esportes mais comuns lá. Esse cara não permitiu que o desânimo o vencesse. Não permitiu que aquela limitação o limitasse. E ele foi atrás daquilo que ele acreditava. E ele conseguiu chegar na principal liga de futebol americano do mundo. Quando a gente não permite que o desânimo domine a nossa vida, grandes coisas podem acontecer. E eu encerro lembrando daquilo que o Senhor Jesus disse. Tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem muita gente que inventou um complemento para esse texto. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Não, filho. Ele já venceu. Eu não preciso vencer. Porque a vitória dele é minha. Eu não preciso me esforçar porque vai ser inútil. Eu não tenho força para vencer o mundo sem ele. Mas ele venceu por mim e por você. Ele triunfou no nosso lugar. Por isso, eu e você podemos sim ter bom ânimo. Ter ânimo renovado e vencer o desânimo em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome porque o Senhor nos tem abençoado de maneira extraordinária todos os dias de nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem demonstrado o teu amor e a tua graça. Ó Deus amado, nos ajuda a triunfar sobre o desânimo e sobre todos os outros inimigos da nossa alma. Nos ajude, Deus, a vencer a ansiedade. Nos ajude a vencer a amargura, nos ajude a vencer a nossa língua, nos ajude a vencer o orgulho, nos ajude a vencer o desânimo.
Nos ajude a vencer, ó Deus, para que a nossa alma seja cada dia mais bem nutrida pelo Senhor. Para que a nossa alma seja revigorada. Para que tenhamos ânimo em Ti. Para que possamos caminhar resolutos com o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe e nos fortaleça a fé todos os dias. Em nome e para a glória de Jesus. E que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a maravilhosa graça de Cristo Filho e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Jesus te abençoe.